do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando o nosso EmunaCast. Esse é o primeiro EmunaCast. O EmunaCast foi um projeto que surgiu do coração do Senhor. Há muito tempo o Senhor colocou no nosso coração de estar fazendo esse projeto, mas aprovou o Senhor de estar concretizando neste momento, neste dia. E EmunaCast significa Fé Cast, que é o Fé Podcast. Aqui nós teremos teólogos, pastores, pessoas cristãs com grandes testemunhos na fé. E que você seja edificado com esse programa. Que você seja edificado com todos os nossos convidados que teremos aqui direcionados pelo Senhor. E hoje, para estar aqui conosco, abrindo esse primeiro podcast, a pastora Vânia, que está aqui conosco, uma mulher de fé, uma mulher de Deus. Seja bem-vinda, pastora Vânia. Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado este convite do coração do Senhor. E quando falamos do podcast, falamos de testemunho, a primeira pessoa que me veio no coração, que o Senhor colocou no meu coração, foi você. A pastora Vânia é uma grande amiga, conheço de perto a história dela e seja bem-vinda. Graça e paz, irmãos. É um motivo de muita honra, de muita alegria. Eu sei que esse projeto nasceu realmente do coração de Deus, do coração da serva dele. E eu me sinto mais honrada de ter sido escolhida pelo Pai. Ser a primeira pessoa a estar aqui nesse lindo projeto, que eu sei que será uma bênção para a sua vida. Eu agradeço, porque você também, quando Deus ele nos chama, nós precisamos dizer sim para o Senhor. E ela disse sim para Deus. E eu sei que o Senhor realizará coisas extraordinárias. Amém. Mas antes da gente começar, vamos com recadinhos da Mai. Falou de velocidade, pensamos em MikeBox. Dan, fala um pouquinho pra gente quais são os planos que nós temos aqui na MikeBox. Mai, temos planos de 100 megas até 1 GB de internet. 100, 200, 300, 400, 500, 600 megas e 1 GB. E o melhor, você escolhe o plano que mais combina com você. Os nossos planos, todos contêm os canais MikeBox e você também pode adquirir também as plataformas que são inclusas em cada plano, como HBO Max, Deezer, entre outras plataformas que são inclusas no plano que vocês escolherem. Aqui na MikeBox eu tenho a certeza que você ficará sempre conectado. A MikeBox está localizada aqui na Praça Rodrigo Fernandes. Escolha o seu plano e navegue nessa onda. Você conhece a loja mais completa de Macarani? Não? Pois eu vou te mostrar. Aqui na Tobias Barreto você encontra uma mega variedade de confecção, artigo infantil, masculino e feminino. Venha conhecer a loja! Localizada na rua Hélio Meira, número 85, Centro. Venha conhecer! A Carmo Joias está de loja nova. Um ambiente sofisticado com um atendimento exclusivo para melhor te atender. Joias exclusivas e sofisticadas e o mais importante, a garantia. A garantia que somente a Carmo Joias tem. Você encontra uma gama de variedades de joias, seja para presentear alguém especial ou para aumentar a sua coleção.
conhecer a loja e escolha a peça especial para você. A loja fica localizada aqui na Praça do Largo São Pedro. Venha conhecê-la! Muito bem, seja um patrocinador também do EmunaCast. Vânia, vamos estar começando agora esse momento especial. Sinta-se à vontade, tá? É com grande carinho que nós recebemos você Amém. aqui. E eu queria começar, Vânia, querendo que você falasse um pouco de como foi a sua infância, o seu conhecimento com Deus desde a sua infância. Como você conheceu a Deus? Fala para nós um pouquinho. Sim, a minha história é uma história edificante. Eu falo assim que o Senhor, ele escolhe as pessoas que ninguém queria escolher. E foi assim que ele fez comigo. Ele me escolheu para realizar um grande projeto, que hoje eu estou vivendo esse projeto. Eu fui criada uma parte pela minha avó, né? E ela me ensinou o caminho da verdade, né? A Bíblia vai dizer: ensina o teu filho o caminho que deve andar. Quando ele crescer, ele vai entender. Ele pode até desviar, mas ele vai retornar para onde ele aprendeu, para onde ele alimentou, para onde ele conheceu, né, os ensinamentos. E foi assim que aconteceu comigo, né? Eu sou filha de pai separado. A minha mãe separou dos meus pais. Do meu pai, eu tinha 5 anos, né? Tem eu e a minha irmã. Minha irmã é 4 anos mais velha que eu. E minha mãe precisou trabalhar fora. E ela deixou com a minha avó. Eu creio que foi tudo projeto de Deus. E o Senhor, né, usou a minha avó para ensinar o caminho da verdade. E aí eu fiquei com a minha avó até os meus 11 anos. E aí eu fui embora para São Paulo, que minha mãe foi para São Paulo, né? E ali começou, antes do projeto realizar, você passa pelo processo. E ali iniciou um processo muito difícil, porque a minha mãe casou novamente. E o meu padrasto, ele não nos olhava com um olhar de pai. E eu tive esse processo difícil, né? Durante muitos anos, nós enfrentamos uma batalha, né? Eu não fui abusada, mas eu fui aliciada durante muito tempo. Eu não faltava um culto. Das jovens, eu era a que mais ingressava ali com as senhoras. Mulheres de oração, mulheres ferventes, mulheres tementes ao Senhor. E ali o Senhor me colocou no meio delas para fortalecer o meu caráter cristão, né? E foi isso que me fez permanecer. Foi isso que me fez suportar as dores, os processos que eu passei durante alguns anos. E hoje eu estou aqui, né, nesse Glória a projeto, Deus. contando o meu testemunho. Eu quero dizer para você que tem enfrentado o processo, você não é a dor que te causou. Você é o que a Bíblia diz que você é, uma bênção. Porque o Senhor fez das minhas dores o testemunho que está sendo gerado hoje neste lugar para muitas pessoas ouvir que assim como Deus realizou uma grande obra e continua realizando, Ele vai realizar na sua vida também. E, Vânia, quando acontecia essa questão do aliciamento, você já estava na igreja, você era da igreja, e você já chegou a se perguntar a Deus, por quê? O Senhor permite isso acontecer? A sua fé foi abalada? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu fui para São Paulo, eu tinha 11 anos, né? Mas antes disso, eu já vivi algumas coisas, né, aqui na Bahia. E aí eu quis ir morar com a minha mãe, né? Eu sentia falta dela, né? E eu não culpo a minha mãe, porque na época eu não tinha coragem de falar com a minha mãe, né? Era uma época muito diferente da época de hoje, né? As crianças eram mais recatadas, tinham muito medo de se expressar, né? E eu guardei aquilo para mim, né? Poucas pessoas sabiam disso, mas também não tinha atitude, Sim. né? E então eu não culpo a minha mãe, né? É claro que naquela época eu culpei. Hoje eu Que entendo, você não né? entendia. Isso, era criança e eu queria que ela enxergasse aquela situação, Sim. mas ela ainda não tinha aquele entendimento da palavra, não tinha a luz, porque quando você serve a Deus, o Senhor ele te revela, ele te mostra, Sim. né?
e ela ainda não tinha aquele encontro com Cristo. Mas eu permanecia, né, nos caminhos do Senhor, sem entender, perguntava para Deus, questionava o Senhor. Eu tinha uma ira muito grande dele, Uhum. mas o Senhor, ele foi me ensinando, Uhum. ele foi me aprimorando, né? E muitas pessoas me ajudavam, né? Mesmo sem me defender, não sabendo. Aquela época era uma época muito diferente da de hoje. Sim. Mas o Senhor, ele me ensinou a me curar. Naquela época, psicólogo era muito distante, né, pastora Alana? Não tinha. O Senhor foi meu próprio psicólogo, né? Eu fui buscando, fui me entregando e não entendia o porquê daquilo tudo. Hoje eu fui entender. Às vezes o Senhor permite algumas coisas acontecerem na nossa vida para você ser exemplo Sim. hoje, né? Hoje eu ajudo muitas pessoas, Uhum. muitas mulheres, muitas meninas que não entende, às vezes se questiona, às vezes se culpa. Você não é culpado do que te causou, né? Você só precisa buscar ajuda, primeiramente no Senhor, nos profissionais, né? Porque eu sei que ainda acontece isso, Sim, né? E sim. acontece Muito, com pessoas muito muito. próximas, E muitas, né? Vânia, não têm coragem de falar também como você era criança, não tinha coragem de falar, de não ser De se entendida. expressar, exatamente. E isso é importante a gente falar, abordar, porque tem muitas mulheres, muitas jovens que acham que nem muitas pessoas não vão compreender porque nunca Verdade. passaram por isso. Eu tenho meu testemunho no livro, mas nem todas as pessoas lê livros, Não, né? não. E ainda é um pouco difícil, né? Mas é necessário. Porque às vezes você tem que voltar um pouco lá. Não que eu sinto mais dores, né? Não sinto mais dores, mas até por algumas pessoas que não sabem da minha história, né? E você vai passar a saber, você vai conhecer. E eu vou falar para você, no decorrer da minha caminhada, tinha coisas que eu não entendia, até no comportamento, né, que eu precisava mudar. E eu sei que era traumas da minha infância, Sim. medos, né, que hoje eu ainda estou sendo curada, ainda estou sendo tratada, né? Privações, né, muitas Principalmente vezes. depois que eu casei. Isso vem muito à tona, né? Isso vem. Então, por isso que mesmo você dentro da presença de Deus, dentro de uma igreja, você precisa procurar ajuda Verdade. de profissionais, de psicólogo, de terapeuta, de psicanalista. É importante isso, Sim. né? E eu passei e pretendo continuar, né? Esse tabu tem que ser quebrado, Uhum. né? Porque não é só espiritual, são Verdade. traumas, são feridas, Uhum. né? Que o Senhor cura, mas o Senhor também deixou, Alana, os profissionais Sim, para nos ajudar. Então, você, igreja, dê abertura, sim. né? Porque tem muita gente que entra dentro da igreja ferida, Verdade. machucada, com traumas, né? E precisa ser ajudado, tanto espiritualmente, que é o principal, que é a base, É. mas também com profissionais. Nem né? tudo é demônio, né? Nem Exatamente. tudo. Isso. As pessoas têm demonizado Verdade. tudo e nem tudo é. Então, é buscar ajuda, se curar. Como até hoje eu ainda estou me curando de muitas coisas, Uhum. de traumas, de medo, né? Porque a nossa vida é dar continuidade a cada dia. Você cresce a cada dia na presença do Senhor, né? E hoje eu estou tendo a oportunidade de dizer para você, eu tenho certeza que esse programa é uma abertura para alguém que está do outro lado aí, se sentindo culpado pelo que aconteceu na infância, na adolescência. O Senhor, ele tem uma obra a realizar na sua vida. Permita-se Amém. ser curada Em nome de completamente. Jesus. Amém. Qual foi, assim, a maior dificuldade que você acha, Vânia, que você passou também nesse período dessa infância, né, desse afastamento com a sua mãe, esse período que você, esse tempo que você morou em São Paulo, depois você veio para Macarani, Isso. né? Ó, eu vou falar algo assim que eu tinha uma carência. Porque mesmo eu criada dentro da igreja, tive experiência com Deus, mas eu ainda precisava conhecer Jesus melhor, me aprofundar, mergulhar mais, né? E eu ainda estava rasa. Então eu tinha uma carência, uma dependência de pessoas, de amizade, né? Até do meu próprio marido,
né? Quando eu casei, eu não queria, acho que um marido, eu queria um pai que eu não tive, Não tive, né? não E teve. quando você começa a se entender, a se conhecer, a ver que o Senhor tem uma identidade para você, Sim. você começa a ver que tem coisas que você precisa se aprimorar, que você precisa deixar para trás, Uhum. né? E aí foi onde eu senti a necessidade de procurar ajuda, né? Como até hoje, né? E inclusive, né, a pastora Alana é psicanálise, eu também estou terminando o meu curso, né? E não foi algo que foi uma ideia que eu fiz para poder trabalhar de início. Uhum. Foi para me conhecer, Sim. para me ajudar em situações que eu ainda precisava me resolver como cristã, como pessoa, como mãe, como mulher. E a gente está aí aprendendo, É. se curando a cada dia. Amém. Vânia, teve algum momento, assim, da sua vida que você já pensou em desistir da fé, pensou em desistir de Cristo, ou pensou em desistir do ministério, que muitas vezes, por passar por, Sim, por momentos assim difíceis, sim, momentos de confrontos, né, sim, principalmente psicológicos, sim. muitas vezes a gente acaba querendo parar. Em determinadas situações, nunca pensei em desistir de Cristo, mas dos projetos que ele disse que teria para mim, que queria fazer comigo através de mim, Uhum. já pensei diversas vezes, né? Aquilo que eu te falei, por medo, por achar que eu não era capaz. Sim. Eu sei que era traumas de lá, da Do infância ainda, do passado. passado, né? Mas Cristo, ele vai nos ajudando, nos fortalecendo, conforme você vai se entregando para Amém. ele, você vai buscando se autoconhecer, Uhum. e o Senhor, ele vai te mostrando a sua identidade de filha, né? Amém. Que você foi escolhida desde o ventre da sua, ainda que você passou diversas dificuldades, processos, né, dores, mas o Senhor, ele quer pegar essas dores, curar você, para que hoje você possa não Amém. mais pegar essas dores e se machucar mais, porque isso não me machuca mais. Uhum. Eu contar o meu testemunho hoje, né, pode causar assim muito espanto para as pessoas que não me conheciam, Sim, mas eu acho que chegou o tempo das pessoas conhecer, porque o Senhor conhecer. disse para mim: "Eu quero completar a boa obra". Amém. Né? E às vezes as pessoas não entendem, porque eu tinha um gênio muito forte, ainda na presença de Deus, né? A Lana tem uma amizade comigo, você pegou uma parte, Ah, não peguei. é verdade? Né? E você acha que por você conhecer a palavra, e às vezes você se esconde em algumas situações. Ah, é verdade, eu conheço a verdade, eu tenho que falar a verdade. Não, nem toda a verdade tem que ser dita na sua hora, nem Sim. no seu momento. E isso é traumas, né? É. São dificuldades que você passou e às vezes você quer se proteger, Confundir a verdade né? às vezes, aquela falta de autocontrole. Exatamente. É, Né? E chegou um ponto da minha vida que você tem que se olhar no espelho espiritual, é, porque o Senhor, ele quer fazer uma obra. Para ele fazer uma obra, ele tem que organizar a sua vida, sim. né? Você tem que ser o sal da terra. Então, o Senhor, ele quer limpar aquilo que precisa ser limpo, ele quer transformar você, porque nós precisamos viver o fruto do Espírito. Amém. E tinha coisa que eu não. Não É claro que eu ainda conseguia. estou ainda aprendendo, Moldando. mas É, muita coisa o Senhor me transformou. sim. Hoje eu penso duas vezes em expressar algo, em falar Uhum. algo, como a minha verdade era dita, às vezes machucava as pessoas, Hum. porque eu ainda estava ferida. E muitas das vezes não é uma coisa que eu vou falar 100%, mas às vezes quando você está ferido, você acaba ferindo Outras. até sem intenção, Uhum. porque você não foi curado. E quando o Senhor, ele me curou, que ele me mostrou minha identidade, Alana, hoje eu penso duas vezes em falar algo para alguém. Eu peço o Espírito Santo, Sim. direção, né? E ele está fazendo uma grande obra na minha Amém. vida. O próprio Espírito Isso. Santo, né, é um dos melhores psicólogos que tem, Exatamente. quando a gente dá Exatamente. ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Vânia, me fala assim, qual foi, na sua trajetória da sua vida com Cristo, um testemunho que mais marcou, assim, a sua vida, que você passou um momento que Deus fez um milagre na sua casa, na sua vida, que marcou mesmo. Eu sei que tem vários, Sim. né? Eu sei que tem muitos testemunhos. Eu tenho vários testemunhos, né? E um dos meus primeiros testemunhos, assim, eu já conhecendo mesmo a palavra de Deus, me envolvendo com Cristo, foi a restauração do meu esposo.
Porque quando eu vim para a Bahia, eu fiquei um ano afastada, né? Você E aí eu saiu da presença do isso, Senhor. saí, fiquei um ano, né, procurando o quê? E como é que Que eu foi não isso? sei, Qual era o porque sentimento que você teve, né, que eu creio que tem muitas pessoas também que cresceu, nasceu dentro da sim, igreja, né, e exatamente. passou um período que teve uma curiosidade de De sair, uma conhecer, frustração de sair, é. como é que foi isso? E na época a gente era de uma igreja muito rígida, Rígida. que não podia quase nada. E quando eu vim para a Bahia, eu quis dar uma espiada no mundo, como é que era, né? Teve a A curiosidade, né. curiosidade. E aí fiquei um ano ali, né, observando aquilo, mas eu vou falar uma coisa para você, quem tem chamado, Não o Senhor não deixa adianta. você sossegada nem na esquina, Não porque adianta toda fugir. esquina que eu ia, o Senhor usava um servo seu e dizia: "Eu te chamei para louvar o meu nome, eu não te chamei para louvar o Não tem mundo". para onde correr. Então eu falava assim: "Um dia eu nem vou sair, porque toda vez que eu saio, o Senhor sempre usava um servo", né, porque ele tinha um projeto especial na minha vida, né, como ele está exercendo esse projeto hoje. E aí, dei aquela espiada, mas não tinha nada. Não, A presença de Deus, ela é maior, ele é maior, melhor. amém. Eu digo a você, não queira espiar não. Não. Não, parece que é bonito, mas é dor, é sofrimento, é humilhação. Ficar sem a presença de Deus não dá. Eu aconselho você que está vendo esse podcast, não saia da presença de Deus não. Aguente firme na Amém. presença de Deus, né? Procure ajuda, porque às vezes a gente está com a nossa fé abalada por alguma É, situação. Ninguém é perfeito, verdade. né? Você vai viver momentos de que você está fraco. Procure alguém que seja mais forte do que você. Amém. E eu não tive, Não né? teve esse Porque apoio, né. eu não tive esse apoio aqui, né? Mas o Senhor foi colocando pessoas e dizia: você tem um projeto, você precisa retornar à casa do Pai, né? E logo, graças a Deus, o Senhor me chamou de volta. E ali eu fui em busca da salvação do meu esposo, que foi um processo também muito difícil, né? Foi outra Foi peleja. outra situação, porque demorou 7 anos para que o Senhor salvasse É ele, mesmo, transformasse ele. 7 E anos. dentro de 7 anos não é 7 meses, viu, Não, gente? Foi um processo muito doloroso, mas graças a Deus venci com o Senhor. O Senhor isso. pelejou essa guerra comigo, né? E isso é bom, E porque hoje em dia, assim, as pessoas têm tornado um relacionamento descartáveis, não exatamente. querem orar mais para manter um relacionamento, Isso, casamento. Hoje em dia é tão fácil o divórcio, né. verdade. Fala um pouco sobre esse processo, Vânia, como é que você venceu isso, né, você Isso, conseguiu permanecer, ter perseverança, força, né, como é que você conseguiu manter essa fé em meio a essa exatamente. dificuldade? Eu acredito que foi o Senhor me ensinando a amar. É. Quem eu achava que não deveria amar. Porque amar quem ama a gente, quem cuida da gente, é É muito fácil, é fácil. fácil. Mas amar quem não cuida de você, quem não valoriza você, né? E como ele não tinha ainda temor, então a gente vivia naquele conflito, né? Uhum. De início teve muitos conflitos, muitos mesmo. Só que aí conforme você vai buscando, aprendendo com o Senhor, ele vai te direcionando, ele vai te Direcionando. ensinando. E Ser quando você conheceu, né, seu esposo Gilvan, você estava no mundo. eu Foi um período que você estava isso, desviada. exatamente. Eu estava afastada, né? Foi quando a gente, né, teve um relacionamento. E aí nós nos casamos, graças a Uhum. Deus, mas aí foi um Aí processo. você retornou para o Retornei. Senhor. Logo que eu comecei a namorar com ele, pouco tempo eu Ah, não foi retornei. depois do casamento, foi Não, foi antes. antes, né. E aí nos casamos, né, graças a Deus, mas ele ainda não estava na presença de Deus e foi 7 anos. E o Senhor foi me dando sabedoria, eu fui orando, buscando, Hum, né. O Senhor foi me acrescentando, porque de nós mesmos você não consegue. não. De você mesmo, você quer tomar uma atitude, você quer separação, você Desistir. quer desistência mesmo pra já, É, né. E o Senhor ele vai te ensinando o que é amar. verdade. Eu sei que falar isso para o mundo hoje É, vai até ainda mais no mundo que a gente está, que as mulheres empoderadas, né, exatamente, de uma forma, exatamente. infelizmente, que É. coloca o relacionamento mesmo abaixo. E eu creio, pastora Alana, que, nesse processo, o Senhor me levou à vida do meu esposo para resgatar ele. Amém. Porque Deus sempre transforma uma maldição em bênção. Verdade. Eu creio assim. Uhum. Ainda que você errou como eu errei, Uhum. né, o Senhor falou: "Não, eu vou fazer dessa família
uma família abençoadora, né? Mas é necessário você passar pelo processo. As pessoas não querem mais passar o processo, né? A primeira dificuldade, o primeiro desencontro, elas querem parar, desistir, né? É claro que você tem que analisar, né? No meu caso, nunca teve agressão, muito pelo contrário, sempre fui uma Não. pessoa maravilhosa. Mas a gente tinha esse Desentendimento, entendimento, dois pensamentos, porque eu era né? cristã, ele não era. É, Ele gostava de algumas coisas do mundo que eu não sim. participava mais. Então, acabava tendo essa divergência entre nós, né? Mas aí o Senhor foi me dando sabedoria de serva. A mulher, Amém. né? A mulher sábia, ela Edifica. edifica o seu lar. Ela reconstrói o seu É. lar. Com a presença do... Porque onde a presença de Deus ela está, alguma mudança tem que acontecer. Amém. Se não está acontecendo, você precisa perguntar para o Espírito Santo de Deus. Verdade. Tem muitos anos de luta, tem muitos anos de dificuldade. Foi 7 anos, mas foi 7 anos que Deus também me ensinou a ser uma mulher sábia, né? A ser uma mulher que tem que percorrer o caminho que o Senhor quer e não seu caminho. A mulher hoje ela quer fazer do seu jeito, da sua maneira. Verdade. E não é da maneira que você quer, é da maneira que o Espírito Santo quer te direcionar. Você, mulher que está aí do lado, passando alguma dificuldade no casamento, né? Busque pela presença do Espírito Santo, peça a Amém. Deus sabedoria, né? Até hoje eu tô buscando, viu, gente? Não acha que eu sou perfeita, não, porque eu não sou perfeita, né? A gente precisa todos os dias buscar pela presença de Deus, porque senão o velho homem ele quer retornar, Sim, verdade. né? Então assim a gente está falando desse testemunho aqui, mas todo dia você precisa buscar, querer Jesus para sua É, casa. Porque o verdade. intuito do adversário, todos os dias, é matar, roubar Roubar e e destruir, destruir. principalmente as famílias. Verdade. né? Mas eu creio que através desse programa, através das Amém. nossas vidas, o Senhor vai entrar na sua casa e vai restaurar Glória a o seu Deus. casamento, o seu lar, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Vânia, ultimamente, né, você teve uma mocinha linda. A pastora Vânia, ela tem 2 filhos, né? 2 filhos abençoados. E tem a Rebequinha, que ela passou um processo Também. doloroso, né, irmã, né, pastora Vânia? Fala um pouco sobre esse processo que você passou, esse processo de um milagre, Foi, né? Que Rebeca é um exatamente, milagre. Os meus filhos, na verdade, assim, desde o Samuel, que tem 15 anos hoje, foi uma promessa de Deus. É por isso que o adversário não gosta da minha pessoa, porque os meus filhos são profetas do Senhor, né? Amém. Ainda que o Samuel não exerça funções, mas eu profetizo na vida do Samuel, que Samuel é meu intercessor. Amém. Profetiza na vida do seu filho, mãe. Né? Às vezes a gente quer, igual eu queria que o meu marido exercesse alguma coisa. E um dia o Espírito Santo falou para mim: eu levantei seu esposo para te acompanhar, para te levar nos lugares. Porque eu queria que meu marido pregasse, que meu marido cantasse, e às vezes eu exigia muito dele, eu pressionava ele. Tá dizendo para você que é um processo na caminhada com Cristo? Ninguém é perfeito. Você vai Verdade. se aprimorando, se É, aperfeiçoando no isso Senhor mesmo. Jesus. E aí um dia o Senhor falou comigo: filha, para, né? Eu levantei o seu esposo para te auxiliar. Né? Um dia eu lembro que o Senhor, lá na cidade de Guaí, eu estava cantando lá, e o Senhor usou um pastor para falar para ele: eu te levantei, filho, para ser o motorista da minha filha. E é fazer Para a obra. levar minha filha nos lugares. Olha que coisa maravilhosa, Aleluia. entendeu? Deus pegar o meu Uhum. esposo para ser o meu amigo, o meu Ajudador. motorista É. particular. E às vezes a gente não entende, a gente quer que Deus, coloque, eu queria que ele pregasse, eu queria que ele fizesse Isso, isso. e às vezes E gera o brigas plano por de causa Deus disso, também de pastora fazer a Alana. obra, às E ele está vezes exercendo a obra de é. Deus, ele está levando uma profeta, é isso. né? Ele está Isso. levando a esposa, está levando alguém para fazer a O obra do companheiro, Senhor. né? Exatamente, ele está intercedendo por mim. Sim. Ele é o meu sim. intercessor, igual eu professo na vida do meu filho. O meu Uhum. filho é intercessor. Amém. Se o Senhor amanhã quiser levar Samuel para uma outra situação, amém, né? E Samuel foi um milagre na minha vida também. Minhas gravidez é um processo, né? Tá no meu livro. Até a parte do Samuel, do meu esposo Já Gilvan. aproveita e apresenta o livro. Eu vou apresentar já, mas eu vou falar sobre os meus filhos, Sim. pastora Alana. Né? E veio a Rebequinha. Samuel tem 15 anos. E o Senhor vinha falando no meu coração que queria me dar mais uma bênção. Uhum.
E eu não queria. Por que eu não queria? Na verdade, eu queria, mas eu ainda estava traumatizada com o que me aconteceu no passado, na minha infância. Principalmente porque o Senhor tinha me prometido me dar uma menina. E na minha cabeça, eu falei, meu Deus, eu não quero que a minha filha Passe por tudo que eu que eu passei. passei. Né? E eu acredito que o Senhor falou para mim, não, você vai ser curada através da sua filha. E eu relutei durante alguns anos. O Senhor dizia para mim onde eu chegava, a igreja que eu ia cantar, que eu ia pregar. O Senhor usava alguém para falar comigo. Eu quero te dar mais uma bênção. E vai ser uma menina. Eu nunca me esqueço, né, no entroncamento de... Eu não sei se é de Minas, eu não lembro. Mas não é aqui na Bahia que eu fui cantar. Em um lugarzinho muito longe de Macarani. O Senhor usou uma mulher simples. O Senhor usa as pessoas simples. Né? Às vezes as pessoas querem pregadores renomados. Não, o Senhor... De onde a gente em um lugar menos improvável, espera. com uma pessoa improvável, uma serva Isso aparentemente improvável, Deus usou ela. Eu fui pregar naquele dia. Para você ver como é que Deus ele trabalha de forma extraordinária. Eu ia pregar sobre Ana. E antes de eu subir ao altar, ela me parou e disse assim, ó, eu tive uma visão com a irmã. Eu vi a irmã grávida de uma menina. E até o nome o Senhor me deu, Rebeca. Eu brincava assim, se um dia eu tivesse uma menina, eu colocaria Esther. Mas ela disse, não, o Senhor me deu o nome Rebeca. Eu ainda brinquei, porque minha sogra chama Beca, né? E aí eu ainda brinquei, eu falei, o Senhor quer homenagear a minha sogra. Mas era o projeto tinha na minha vida, era minha filha. Né? Porque o Senhor ainda queria completar algo na minha vida. Dizendo, você já foi curado. Amém. Você precisa romper. Às vezes o Senhor já nos curou e a gente ainda fica preso em situações que o Senhor já abriu a porta para você seguir. Verdade. Né? Para de ficar preso onde Deus já te libertou. Para de olhar onde Deus não quer que você olhe mais. Né? Rompa em nome de Jesus. Né? Quem sabe através desse programa, você escutando, você vendo, o Senhor ele vai fazer você romper em nome de Jesus. Né? E aí eu disse para Deus um dia, Senhor, me prepara o meu coração. Porque o medo era muito grande, porque também eu passo processo nas minhas gravidezes, como eu passei de Samuel, né? A dificuldade. E eu passei também de Rebeca. Então, assim, mas o que você tem que passar não tem pra você correr. Sim. Você vai passar, passa, Jesus vai segurar na sua mão, passa cantando, passa dando glória, passa chorando, mas passa. Ele está dizendo, eu sou contigo. O processo é para te aprimorar. O processo é para te acrescentar. O processo é para Deus forjar o seu caráter de adorador, seu caráter cristão. Né? Então, nenhuma luta é aleatória, nenhuma luta acontece do nada. Tudo coopera para o bem daqueles que amam e servem a Deus. E aí, um dia eu estava na igreja, adorando ao Senhor, e quando eu terminei, eu fui para a porta. E alguém saiu de lá do meio da igreja, com uma criança no colo, e colocou uma criança no meu peito. Quando aquela criança deitou no meu peito, o Espírito Santo falou para mim, libere o seu útero. Porque eu quero te entregar. E aí eu falei, Senhor, meu útero está liberado. Porque às vezes o Senhor, ele nos dá um projeto e a gente fica relutando. E depois você quer cobrar do Espírito Santo. Ei, se ele já disse que abrir a porta, passe por ela. Ah, você está olhando a situação, o cenário. Ei, para de olhar cenário. Deus não depende de cenário, não depende de situação. Ele depende que você obedeça. E aí eu disse para Deus, Senhor, o meu útero está liberado. E quando a bênção já estava no meu útero, eu já estava grávida da Rebeca. Eita, glória. Só que eu tive que passar o processo. Eu tive que passar o processo e eu tive sangramento, eu tive deslocamento, passei muita situação, fiquei quase 6 meses de repouso da Rebeca, tive que parar o meu ministério, foi um processo que Deus fez comigo, né? Algo que Deus precisava. Você acha que foi um tratar de Deus Foi um tratar com do você? Senhor, exatamente, né? E o Senhor disse para mim, não se preocupe, que a Rebeca virá, e o inimigo vinha no meu ouvido, dizendo que não ia acontecer. Né? E às vezes a gente dá ouvido à voz do inimigo. Eu quero dizer para você, tem uma canção de Sara Farias que é para você calar todas as vozes e deixa somente a voz do Espírito Santo falar com você. Para de ouvir a voz do adversário. Maior é o Senhor que te chamou. E eu fiquei em cima daquela cama assim de repouso durante quase 6 meses.
E às vezes você não entende o processo, né? Mas era Deus também curando algumas coisas dentro de mim, para me receber Rebeca nos Às meus vezes Deus braços. permite. E aí, logo após o nascimento de Rebeca, eu tenho até um pedacinho do testemunho, que é a pastora Alana que me ajudou, né? Se você quiser, você entra no meu Instagram para você conhecer um pouquinho desse testemunho com mais profundidade. E logo após a Rebeca nascer, pastora Alana, estava indo tudo bem, só que eu tive uma infecção nos pontos, né? E foi 3 meses de processo, quase Meu eu morro. Deus. Mas o Senhor disse que estava comigo nesse processo também. Aí o inimigo dizia para mim que ele não tinha conseguido tirar minha filha, mas que ele ia tirar a minha vida, que eu não ia viver a Meu promessa. E tem uma passagem que eu quero ler para vocês logo mais, né, que vai falar que aquele que começou a boa obra é fiel. Amém. Saber o que você prega, o que você canta um dia vai voltar para você mesmo. Sim. E o Senhor disse Teremos para que mim, passar. filha, canta para você mesma. Eu quero cantar essa canção para você. Que Glória aquele a que Deus. começou a boa obra, ele é fiel fiel. para concretizar ela. E eu passei 3 meses, pastora Alana, de processo, infeccionou meus pontos, abriram meus pontos todos, ficou aberto. Meu Deus. Mas Deus usou pessoas, enfermeiras maravilhosas, usou médicos maravilhosos, pessoas para estar ali me ajudando comigo, minha irmã esteve comigo ali, sabe? Muitas pessoas me ajudando nesse processo. E eu venci. Os meus pontos fecharam com quase 3 meses, né? Porque não podia mais costurar. E aí eu fiz laser terapia. Com a minha filha, eu não podia pegar a minha filha muito, porque ela era pesadinha, mas as pessoas davam para me amamentar. Chegou a ficar aberto, né? Ficou aberto, né? Quase 3 meses. Mas o Senhor usou muitas pessoas. Às vezes a gente fala assim que a gente está só. Não. O Senhor nunca deixa você só. Não. Ele sempre levanta pessoas para te auxiliar. E Ele levantou pessoas para me abençoar, para me ajudar. E eu sou grata a Deus, cada uma de vocês, né, que vai assistir, que sabe que o Senhor usou a vida de vocês, que Deus recompense cada um de vocês. E tá a minha Rebeca aí, 1 ano e 4 demais, meses, gente. É linda adoradora do demais. Senhor, viu? Ela chega na igreja, Eu ela acho coloca lindo. todo mundo para adorar o Aí Senhor. você faz os vídeos, ela tá lá do lado e ela fica Exatamente. quietinha, ela fica lá rindo, a coisa mais linda, né? E esse é um pouquinho. E eu quero falar um pouquinho do meu livro, né? Fala do livro, a palavra e ainda vai cantar. Vou cantar um Tá? pedacinho. Canta um pedacinho. Eu quero falar desse livro. Esse livro aqui é uma parte do meu testemunho, porque não dá para contar. A gente tinha que ficar aqui muito tempo, né? Eu tenho um devocional diário que eu faço todos os dias. Já tem 5 anos esse devocional. Sim. Fala o nome do Instagram, siga o Instagram da pastora Vânia. É Vânia Adoradora Oficial. Né? Eu sou adoradora do Senhor, viu, gente? Glória a Coloquei Deus. Eu amo adorar o Senhor. E através do devocional que o Senhor me pediu. Tudo que eu faço é sempre o Senhor que me pede, porque na época eu ainda deixava o medo. O Senhor falava, faz, filha, e eu, aquele medo de fazer, com medo do que as pessoas iam pensar, que eu queria aparecer na internet. E aí um dia o Senhor usou uma jovem, uma sobrinha minha, Emily, e ela disse, tia, a gente sente a presença de Deus através de você cantando, de você pregando. Por que você não faz um devocional, tia, todos os dias para as pessoas? Eu falei, eu? Não, eu tenho vergonha. Ela falou, você podia fazer, tia. E aí eu fui pensar e o Espírito Santo começou a trabalhar. E aí eu comecei a fazer o devocional. E vai fazer 5 anos esse devocional. Né? Todos os dias, viu? Ou com lágrimas ou sem lágrimas, né? De luto, Glória a sem luto. Deus. Porque meu testemunho é muito forte. Eu tenho 2 filhos, mas eu já perdi 3. Já perdi 3. Eu sou mãe de 5, né? Por mais que eles não estão aqui mais, mas foi para os braços do pai. Eu sou mãe de 5 e eu também passei esse processo do luto. E eu fiz uma promessa para o Senhor que, independente do que eu passaria, eu não deixaria de fazer a vontade dele. É claro que você tem o seu tempo, o seu momento. Mas não desista de fazer a vontade do Senhor, porque você está passando alguma dificuldade, né? Você está passando alguma situação difícil. E aí, através do devocional, o Senhor disse que me apresentaria pessoas através do devocional. E uma moça, ela me convidou para fazer um livro compartilhado com algumas mulheres abençoadas, né? Contando uma parte do meu testemunho, pastora Alana, que não tem só meu testemunho, tem testemunho de várias mulheres que têm histórias difíceis, de dores,
mulheres que foram abusadas, mulheres que foram traídas e que através da presença do Espírito Santo, de ajuda, elas conseguiram se restaurar e hoje elas são ajudadoras de outras mulheres. Curadas para Curadas curar, né? para curar. É, E nós temos um projeto, a gente vai falar desse projeto, né? E aí, esse livro, eu vou fazer pedido, eu só tô com esse aqui, a pastora Ana falou, traz os livros. foi. Eu falei, ainda deixei um guardadinho lá, que ainda vou fazer mais pedidos. Se Mas você, quem quiser já né? encomende o seu, viu? Nos Exatamente. procure e já deixa o seu encomendado. Esse livro é Diamantes Escolhida por Deus. Você é diamante, você é preciosa, você é precioso aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Leia, Fânia, a palavra do Senhor que você sentiu de estar ministrando, né? Falando com quem está assistindo, Amém. sendo edificado com esse podcast. E você também inscreva-se no nosso canal, né? Compartilhe também este podcast para que mais vidas sejam alcançadas através desse testemunho. Amém. É uma palavra que Deus fala muito, 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 muito ao meu coração. Fica em Filipenses 1:6, que vai dizer assim, ó, sendo confiantes nisso mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós a realizará até Amém. o dia de Jesus Glória a Cristo. Deus. Aquele que começou a boa obra. Amém. Eu tenho certeza que o Senhor começou a boa obra na minha vida desde antes de nascer. Já Porque escolhida ele no fez ventre. isso com Jeremias. É, Antes de você nascer, eu já Já tinha te escolhido. traçado, eu já tinha te escolhido a sua história. E não fique pensando que a sua história é o que o inimigo está dizendo, essa história de fracasso que está acontecendo com você hoje. Essa história que você foi traída, que você foi abandonada, que você foi abusada, não. A história que Deus tem para você é a que Deus escreveu. Uma Amém. história de milagre, de testemunho. Você só precisa dizer, Senhor, me cura, me restaura. E se precisar buscar ajuda, vá buscar ajuda de profissionais, Isso sim. mesmo. A gente tem que quebrar esse tabu que muitas Uhum. igrejas ainda impõem, É, entendeu? verdade. Deus deixou as pessoas certas, profissionais, médicos maravilhosos, psicólogos, usados por Deus Uhum. para ajudar. Inclusive, eu tenho um sonho de fazer psicologia, Amém. que eu ainda vou fazer em nome de Em nome de Jesus. Jesus. É um sonho E não desiste. de ajudar pessoas, de servir. Porque até aquilo que Deus coloca no seu coração não é para você, não. É para você servir as pessoas, é para você Sim. ajudar, para você ser auxiliadora. Amém. Verdade? A pastora Vânia vai cantar, né? Um louvor lindo, com essa voz abençoada. A pastora Vânia também é cantora, prega, ela ministra. Tem um projeto também de mulheres com propósito, né? Inclusive, são várias pastoras que estão junto com ela nesse ministério, eu também estou. E todo ano, né, a pastora Vânia faz esse projeto de mulheres com propósito. E ali reúne essas mulheres em oração, adoração, pregação. E quando tiver, fica atentas, viu? Quando tiver, nós estaremos, né, divulgando esse projeto. Exatamente. Amém. Eu falei que eu tenho várias bênçãos, vários projetos que o Senhor vai fazendo na vida da gente, conforme você vai se envolvendo com o Senhor. Você vai deixando Deus curar você. E esse projeto Mulheres com Propósito também aconteceu através de um sonho que Deus me deu, né? Que a gente vai ter a oportunidade de estar falando mais profundamente com ele, mas foi também para servir mulheres, né? Que ainda dentro da casa do Senhor está ferida, está doente, né? E o Senhor levantou esse projeto nas nossas vidas, escolheu, né? Inclusive a Lana faz parte, né? E escolheu para a gente poder ajudar mulheres também que estão dentro da casa do Senhor e mulheres que não servem ao Senhor, né? Mas eu quero cantar essa canção para profetizar na sua vida, Glória a Deus. na sua casa, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel Glória a Jesus. para terminar ela. E ele vai terminar. Amém. Vamos adorar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar.
no seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, suas palavras não vão passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizer: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso ouvir a voz de Deus bradar. Escuta a voz de Deus dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu que eu penso mais alto que você? Os meus caminhos é maior que os seus. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, suas palavras não vão passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Um homem te prometeu, mas depois se arrependeu. Mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar, mas depois foi embora. Mas fiel é Deus, fiel é Deus. Não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois Ele vela por sua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus completar esta linda obra que Ele começou na sua vida. Ele é fiel pra cumprir o propósito. Ele é fiel para realizar o projeto, como Ele está realizando esse projeto na vida da pastora Alana hoje. O Senhor colocou no coração dela, mas ela teve que disponibilizar o tempo, a busca, para que o Senhor concretizasse. Quantas vezes o Senhor já fez a promessa? O Senhor disse que te abençoaria, que te curaria, que te restauraria, e você continua estacionada. Saia do lugar hoje, levanta. Porque Ele disse para Moisés: o que eu te entreguei, Moisés? O Senhor entregou algo nas suas mãos. Então exerça. Se é a sua voz, cante, ore, adore. Se é o joelho, dobre e ore, interceda, clame. Mas faça alguma coisa também por você, porque o Senhor já te liberou a palavra. Ele disse para você mesma: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Você é bênção nas minhas mãos, mas você precisa obedecer. Quem obedece vive milagre. Quem obedece vive coisas extraordinárias. Mas tem pessoas que querem continuar presa no processo, presa na dor. Chega hoje. Levante-se. Se olhe no espelho e diga: eu sou escolhida do Senhor. Não dê mais ouvido à voz de Satanás, porque a cura já chegou na sua casa.
A restauração já chegou na sua casa. Em nome de Jesus, toma posse dessas palavras, porque nós estamos aqui sendo instrumentos de Deus para a sua vida. E olha que Deus não escolheu mulheres prontas, não. Não. Eu fui uma menina separada, os meus pais separados. O meu pai não nos amou como deveria, mas eu tive um pai chamado Jesus, Aleluia. que me acolheu. Porque a Bíblia diz Aleluia. que pode uma mãe, pode um pai abandonar o seu filho. Né? Uma mãe que amamenta, que o amor de uma mãe, eu acho que é um amor maior que tem. Pode essa mãe abandonar esse filho que amamenta. Eu sou extremamente apaixonada pela minha filha. Eu não teria coragem de abandonar ela. Mas eu sei que tem muitas mães que você vê que têm abandonado. Mas você serve um Deus que jamais te abandonará. Jamais te rejeitará. Você não é o que te aconteceu. Você não é o que te feriu. Você não é o que Satanás tem colocado no seu ouvido. Você é bênção. E Deus quer te curar para você curar outras vidas. Então, receba da parte do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Pastora Vânia, Deus abençoe a tua Amém. vida. Foi muito bom. Amém. Foi muito edificante. Sentir a glória de Deus, a Amém. presença de Deus neste momento aqui. Muito obrigada por ter aceitado este convite. Uma honra. E eu creio que esse testemunho, eu creio que tudo que foi falado aqui vai alcançar Amém. muitos Amém. corações, Eu muitas creio, vidas. em nome de Tá? Jesus. Deus continue É. abençoando seu ministério, Amém. a sua casa, a sua família. E eu creio que você vai voltar mais vezes, viu? Vai ter uma honra. Tem muito E testemunho ainda aí para eu quero contar. dizer para você, pastora Alana, às vezes a gente, por mais que a gente tenha estudado, a gente ainda se acha pequena. Né? Às vezes Deus tem mostrado projetos grandes. E às vezes a gente se limita. Mas eu digo, não se limite mais. Amém. Porque às vezes você ainda tem algumas deficiências. Mas o Senhor ele vai curando essas deficiências conforme você vai mergulhando. Ezequiel 47, se não me falha a memória, vai falar sobre as águas purificadoras. Que ele te leva às águas profundas, mas você tem que obedecer. Porque ele disse para o profeta, em visão, ele chama aquele profeta, né, ele mostra aquele rio. Mas eu tenho visto pessoas que conhecem a Deus, teve experiência com Deus, só observando o rio. Porque não quer obedecer. E você se aprimorar na presença de Deus vai te custar coisas. Porque para Deus ele limpar a nossa vida, ele tem que retirar. E às vezes dói. Para você ser curado de uma ferida, alguém que tem câncer, ele tem que passar pela quimioterapia, por vários processos e dói. É um processo doloroso que muitas pessoas não querem passar, não querem enfrentar, mas você só vai viver o processo, o propósito, se você passar pelo processo. E não tem para onde você escapar. Então, passe dando glória a Deus, porque você vai cantar do outro lado. Você vai passar, aleluia, as águas que estão parecendo que vai te afogar. E eu costumo dizer para as pessoas quando eu prego, se o mar não se abrir, o Senhor vai fazer você passar por cima das águas, mas que ele cumpre a palavra, ele cumpre, porque ele é Deus por excelência. Eu digo a você hoje, e profetizo sobre a sua vida. Esse projeto vai se estender. E muita gente vai questionar. Que nem todo mundo vai aplaudir, vai orar, vai interceder. Não. Por isso que às vezes a gente se limita, com medo do que os outros vão pensar. Não. A gente se preocupa com que o Espírito Santo tenha ao nosso respeito. Se ele mandou você passar, passe. Se ele mandou você fazer, faça. E eu estou dessa forma. Às vezes eu não sei muita coisa, mas ele vai me ensinando no decorrer da caminhada. Então, exerça aquilo que o Espírito Santo tem colocado no teu coração. Deixa o Espírito Santo te usar para curar vidas, porque o Senhor nos levantou para isso. Né? Você tem o seu testemunho, que eu tenho certeza que um dia você também vai contar o seu testemunho aqui, e as pessoas vão entender quem era a Alana de antes, o que Deus fez na sua vida hoje, a capacidade que Deus tem de pegar o homem do nada, um homem acabado, e ele transformar em um diamante, como ele fez na sua vida. Viu? Deus continue te abençoando. E eu digo a você, que tem situações que a gente até quer se separar, né? E Deus, ele diz, não, eu quero unificar.
E hoje aqui foi o próprio Deus Amém. que quis dessa forma, dessa Sim, maneira, eu creio. que muitas vezes as pessoas querem questionar. Uhum. Aqui é Deus e nós simplesmente Amém. estamos obedecendo à Amém. vontade do Senhor Eu creio, Jesus. eu Amém? creio. Que Deus continue Amém. te abençoando. Muito Amém, obrigada amém. pelo convite e pela honra. Amém. Eu amo sua vida. Eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer primeiramente ao Senhor Jesus, o meu melhor amigo, meu companheiro, e agradecer à pastora Alana, que obedeceu à voz do Senhor Jesus, e eu tenho certeza que através da sua obediência você vai ver os resultados, né? Que é vidas, o nosso intuito aqui é vidas, é almas ser restauradas. E é para isso que Deus nos curou, nos lapidou, está nos lapidando, porque não tem perfeição aqui. Perfeito é aquele que nos chamou. Porque às vezes as pessoas falam, pecou lá no passado, fez isso, fez aquilo. Ei, nós estamos sendo restauradas, lapidadas até Jesus voltar. Amém. Aquele que começou a boa obra, ele vai completando todos os dias. Amém. Todos os dias, até a vinda dele. Então aqui tem mulheres que não era nada, não era ninguém. E Deus pegou, Amém. limpou, purificou e transformou em um diamante. Para transformar outras mulheres, outras pessoas. E aqui que nós estamos fazendo. O ID do Senhor, a vontade do Senhor. Eu sou grata a Deus. Amém. Porque o Senhor me escolheu onde muitos não me escolheriam, viu? Pode ter certeza disso. Porque quando eu era criança, eu lembro que muita gente dizia assim, ela não vai ser nada, não vai ser ninguém. Mas o Senhor disse, você será. Porque a sua história foi eu que escrevi. Amém. E hoje estou aqui para testemunhar que o Senhor, ele cumpre com a sua palavra. Muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam ser edificados através desse programa. Assim é o nosso Deus. Assim é como Deus faz. Tudo que nós ouvimos aqui hoje, através da vida da pastora Vânia, né, testemunhos de perseverança, testemunhos de dores, de abusos, de traumas. Talvez você que está assistindo esse podcast aí hoje, neste momento, você esteja passando por alguma situação, né, que a pastora Vânia também passou. E que você leve essa palavra no seu coração e creia que Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus que não falha, Deus é um Deus que nunca erra. E através da resistência que ela teve na fé, através dessa fé que ela apresentou aqui, Cristo falou contigo neste momento. Cristo está falando contigo, mulher, homem, não desista, continue, persevere. A palavra que foi dita hoje é milagre, é fé, é emuná. Tenha fé, creia que Deus vai fazer. Não desista. E deixa Deus tratar os seus traumas, deixa Deus tratar a tua alma, pois Deus tem grandes coisas na sua vida. Como a pastora Vânia disse, às vezes não entendemos o que passamos desde a infância. Não entendemos todas as dificuldades e muitas vezes perguntamos, Deus, por que o Senhor permitiu? Porque Ele quer usar pessoas que tenham testemunho, que tenham experiência, e Ele vai usar a sua vida. Você vai ser um instrumento de Deus para alcançar pessoas, para curar pessoas, assim como a pastora Vânia é hoje. Hoje ela é um instrumento de cura para mulheres, e tudo aquilo que ela passou, hoje ela percebe que ela precisava passar por tudo, mas que Deus nunca abandonou ela, assim como Deus nunca te abandonou. Ele está contigo, Ele está com você em todo o trajeto, em toda dor, em todo momento. Ele é o seu Deus e Ele está contigo. Então não desista. E se você sabe de alguém também que está passando por este problema, mande, compartilhe esse podcast, compartilhe esse testemunho, que você vai estar também edificando a vida de alguém. E eu quero agradecer primeiramente ao Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Obrigada por todo este momento. Obrigada pela vida também da pastora Vânia. Obrigada pela vida de Alex, da Mai, que está aqui também nos bastidores conosco, para que esse projeto venha à frente. E fique ligado, porque o próximo podcast nosso será com o pastor Washington, que estará com o teólogo aqui, e vai ser uma bênção de Deus. Vocês que gostam de conhecimento bíblico, da palavra do Senhor, ele estará aqui trazendo este momento para vocês. Um beijo e fica na paz do Senhor Jesus.